Olá, tudo bom? Muitas pessoas tomam um cafezinho diariamente para ter mais foco, disposição, para despertar de manhã. Muitas pessoas também consomem ele antes do treino para ter mais disposição, energia, queimar mais gordura. Mas tem alguns efeitos colaterais ruins. Algumas pessoas têm muita sensibilidade ao café e acabam sentindo palpitação, tremedeira, muita ansiedade e até mesmo insônia. Pensando nisso, hoje eu vou te falar de um chá maravilhoso, utilizado milenarmente, que pode ajudar muito em todos esses benefícios que o café ajuda, mas sem estressar o seu corpo, sem aumentar a ansiedade, sem deixar você se sentindo mal. Se você quer adicionar um substituto ao seu cafezinho no dia a dia, se você não pode tomar café, você vai amar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Ele também é uma excelente opção se você sente mais necessidade de tomar uma bebida que te dê mais energia de repente à tarde, mas não quer exagerar tomando mais do que um café, né, durante a sua rotina diária. Então com certeza você vai amar. Esse chá, que é milenarmente conhecido no Japão, é o matcha, que ele tem uma quantidade de cafeína bem próxima do café, mas ele tem uma forma de agir diferente porque ele não tem só a cafeína, né? E o café também não tem só a cafeína, tem centenas de compostos bioativos. E o matcha tem um tipo de sinergia ali, de compostos bioativos que ajuda muito a fazer com que você tenha uma experiência de mais foco, clareza, estabilidade, muita energia também, sem dar essa ansiedade que muitas vezes as pessoas têm com o cafezinho. Uma dessas substâncias que forma essa energia limpa, digamos assim, no matcha é a L-teanina. Então a L-teanina é um aminoácido especialmente concentrado no matcha e o cultivo sombreado do matcha favorece também a produção de compostos como a clorofila e justamente a própria L-teanina. A L-teanina tem uma capacidade interessante de atravessar a barreira hematoencefálica lá no nosso cérebro e ela parece se associar ao aumento das ondas alfa cerebrais, que estão muito relacionadas ao relaxamento, a um estado calmo, mais atento. Então é uma coisa interessante, porque o matcha ajuda a te relaxar, mas não ceda você, não te dá sono. Enquanto o café parece acelerar a gente, o matcha pode gerar uma energia percebida como uma energia mais organizada e menos caótica. E assim, não é que o café seja um vilão, a ideia do vídeo com certeza não é essa, mas é te falar que diferentes pessoas respondem de formas diferentes à cafeína, né? O que funciona muito bem para mim, talvez não funcione tão bem assim para você. A quantidade de cafeína por si só no matcha já é bem interessante, porque o matcha, na verdade, é a própria folha do chá verde que é triturada. Então, é diferente de você fazer um chá verde e consumir essa infusão, em que você deixa ela de molho lá, né? Pega o chá verde, coloca na água, coa, espera 15 minutos na água fervendo, né? Coa depois de uns 10, 15 minutos e despreza aquelas folhas, né? Claro, elas são durinhas. O matcha não, ele é um pó verdinho, muito concentrado, parece até um café solúvel, digamos assim, e você mistura ele e bebe tudo, você não vai coar o matcha. Então a gente estima, porque assim, existem vários tipos de matcha, o cerimonial, gastronômico, mas em média o matcha, em uma colher de chá dele, você tem de 40 a 90 miligramas de cafeína. Só para você entender melhor, no cafezinho expresso, você pode ter de 60 às mesmas 90 gramas de cafeína, sempre depende da concentração que você faz. E o chá verde pode ter de 20 a 40, então assim, é mais do que o dobro do chá verde, só para você se situar nesse sentido. É interessante a gente entender o mecanismo de crash associado ao café, à cafeína e à ansiedade, porque o café, como eu te falei, ele pode funcionar muito bem para algumas pessoas, mas para outras pessoas um pouco mal. A cafeína, ela age no nosso cérebro bloqueando a adenosina e favorecendo o alerta, né? E algumas pessoas podem aumentar a ativação do organismo através do aumento da adrenalina, da noradrenalina, então deixa o corpo muito agitado, excitado fisiologicamente falando. Mas assim, quando a pessoa já está estressada, dorme pouco, já tem uma ansiedade basal ali, um excesso de estímulo no dia a dia, o café pode amplificar muito esses sintomas. Por isso que cada vez mais no dia a dia, as pessoas têm que ter cuidado ao consumir café, principalmente se são pessoas que vivem com ansiedade.
Então, os possíveis sinais que você pode perceber se o café passou daquela linha para você é tremedeira, palpitação, irritação, sensação de ansiedade, desconforto, agitação interna, desconforto gástrico também pode acontecer para algumas pessoas e dificuldade de concentração, porque às vezes ele te agita tanto que você não consegue focar em uma coisa só. Então, algumas pessoas entram numa montanha-russa energética, porque o café dá um pico de energia. Como você tem muita adrenalina, noradrenalina, isso acaba diminuindo a sua energia. Depois você fica drenado, exausto, tem aquela queda, de energia. Quando você fica com aquele crash, né, com aquela queda de energia, você pensa, preciso de mais energia, vou tomar outro café. E aí que a bagunça acontece, que você fica nesses altos e baixos ao longo do dia. Essa combinação específica da L-teanina com a cafeína no matcha vem sendo cada vez mais estudada, porque a L-teanina aumenta a sua atenção, a concentração, pode diminuir a fadiga mental e aumentar o desempenho cognitivo. Então, a hipótese é que a cafeína aumenta o alerta, né? Vai fazer aquele mesmo efeito em você, mas a L-teanina pode modular essa parte da hiperestimulação, prevenindo esse crash que eu te falei. Então, não é apenas assim, vai me dar mais energia. É uma energia mais sustentável, mais gradual, de mais qualidade e mais estável. Algumas pessoas descrevem até mesmo o matcha como uma bebida que ajuda a dar clareza mental, organizar os pensamentos, mais do que simplesmente te estimular por estimular, deixar você agitadão, sabe? Como eu te falei antes, o matcha pode funcionar em substituição ao café para pessoas que têm ansiedade, tem esses efeitos colaterais, mas também pode funcionar para as pessoas que quando tomam mais do que um café por dia, tem gente que toma um cafezinho de manhã, né, aquela rotina, e à tarde sente vontade de tomar café, fica tomando café à tarde para produzir no trabalho, se sentir estimulado. E aí à noite não dorme. Então o matcha nesse horário pode funcionar, ou seja, você poderia continuar com o seu café de manhã, mas substituir o café, de repente todos os cafés que você toma a partir do almoço, por matcha para ter essa energia sem ter esse crash e sem ter essa ansiedade e prejudicar o sono também. Então, ele funciona muito bem para quem tem esses sintomas de ansiedade, tremedeira, palpitação, desconforto gástrico associados ao consumo do café. Para quem vive cansado, mais acelerado, tem gente que tá muito elétrico, muito agitado, mas você vê que a pessoa tá cansada, sabe? Você percebe que o raciocínio não tá muito bom, tá desanimada, cansada mesmo, mas tá agitada. Pessoas que precisam de um foco mental prolongado, muito trabalho intelectual, muito estudo, muita escrita, preparação para prova, para concurso, reunião muito longa, o matcha funciona super bem. Ele funciona bem também para as mulheres na menopausa ou na perimenopausa que relatam que tem tido muita névoa mental, sabe? Aquela deficiência cognitiva, fadiga cognitiva. E para quem quer reduzir o excesso do café, né, sem abandonar completamente a cafeína. Para você fazer o matcha, normalmente você começa com uma quantidade pequena e vai aumentando isso de acordo com a sua percepção de como isso funcionou para você. Então, normalmente as pessoas não usam água fervendo, porque se você botar o matcha na água fervendo, vai ficar muito amargo, piora a experiência sensorial. É a mesma coisa que o café, né? Não é aquela água que está em ebulição, borbulhando, mas um pouquinho antes. Então, se você não tiver muito como ver isso, quando começarem a surgir as primeiras bolhas da água já filtrada, né, higienizada antes, você espera ela ficar numa temperatura próxima, mas não 100 graus, acrescenta lá uma colher de chá ou de café, se você quiser menor ainda, para começar a fazer o matcha, e dissolve. O matcha não dissolve como um café solúvel, apesar de eu ter feito a comparação, né, no começo, ele tem uma dificuldade, uma dissolução um pouco mais dificultada. Então, para você dissolver bem, tem os batedores de bambu tradicionais chineses, mas sabe aquele mixerzinho que a gente bate espuma de leite, brrr, assim, que tem uma pilha e uma varinhazinha? Aquele ali é super bom para você bater o matcha, ou você pode botar também no seu shake, na sua vitamina e bater no liquidificador, o que funcionar para você. Então, muitas pessoas também que não estão acostumadas, porque o matcha ele vem do chá verde, então ele é levemente amarguinho, gostam justamente de fazer isso, acrescentar no whey protein, acrescentar no leite, acrescentar em algum tipo de bebida mais naturalmente adocicada para cortar um pouco o amargor do matcha. Também pensa que você pode acrescentar canela, cravo, gengibre, outras especiarias para perfumar. Se você gostar, escreve para mim aqui nos comentários como você costuma tomar o seu café ou os seus chazinhos aí no dia a dia. E se você ainda não curtiu, aproveita para curtir o vídeo.
Antes de te falar dos erros mais comuns com relação ao matcha, eu quero te falar dos meus desafios que eu tenho aqui. Tenho 3 desafios, um para te ajudar a emagrecer, um para te ajudar a controlar o açúcar do sangue e um para te ajudar a diminuir a inflamação. O matcha pode te ajudar nisso tudo, né? E os meus desafios são de 10 dias, em que você recebe receitas, dicas diárias. Todo mundo que tá fazendo tá adorando e vou deixar os links aqui embaixo na descrição pra você. Então, os erros mais comuns quando se começa a tomar o matcha é achar que ele é muito fraco, subestimar o matcha e consumir logo uma quantidade muito grande, uma colher de sopa, sem ter uma adaptação. Então, não faça isso, porque a quantidade de cafeína é muito grande e é isso. Obviamente, se você exagerar na dose, você vai continuar tendo os mesmos problemas de palpitação, irritação, inquietação, desconforto, porque como você já percebeu, a quantidade de cafeína é muito grande. Também não dá pra você esperar um gostinho assim de cappuccino, de sobremesa, de café. Não tem. É mais pro chá verde, tá? Então alinha suas expectativas aí. Se você preparar com água muito quente, o sabor vai ser mais amargo, então esse é um erro bem comum também. Outra questão é as pessoas que às vezes falam assim, eu vou começar a usar o matcha e vou ter uma vida fit saudável. Ele não vai substituir estresse, sono ruim, uma alimentação desequilibrada. Então, continua tendo um estilo de vida saudável. Ele te ajuda muito de forma complementar, mas não faz milagre, né? E tem um bônus extra aí maravilhoso, porque no matcha, como você consome essa folha inteira ultra moída, pulverizada, você aumenta muito a exposição de compostos bioativos. Além de tudo, o matcha é super rico em compostos como as catequinas, principalmente epigalocatequina galato, que está sendo muito estudado já há muitos anos com relação à proteção celular, diminuição da inflamação, diminuição do estresse oxidativo, melhora do metabolismo, da saúde cardiovascular. Então tem uma questão biológica, fisiológica muito interessante também. Talvez a gente não precise pensar assim, vou trocar o café pelo matcha, mas talvez vou experimentar o matcha para ver se ele se encaixa na minha rotina, se eu gosto, né, tolero o sabor. Se você quiser botar umas gotinhas de stevia, não tem problema nenhum, mas não vai botar açúcar, né, porque aí você perde um pouco dos benefícios. Mas é aquilo, né, você pode às vezes acrescentar o matcha à sua rotina de forma complementar. Me conta aí se você se animou, se você já provou, se você se animou para experimentar. Vou adorar ver o seu comentário. Deixa a curtida no vídeo para me ajudar e compartilha com quem sabe que vai gostar, porque precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.